Bom dia a todos. Giovanni, tu consegue me escutar? Sim. Sim? Beleza. Vou desligar aqui teu som para não ficar muito ruído, tá? Tá. Bem, gente, bom dia. Por enquanto somos só nós, os campeões das lives do Zoom, né? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele exercício que eu passei para vocês essa semana sobre aquela tabela lá da reportagem, da notícia. E eu vou responder ela junto com vocês. Depois que eu fizer isso, a gente está fazendo uma revisão de todo o gênero, tanto da notícia quanto da reportagem, para a semana que vem a gente entrar em outra matéria, né? Que vai ser sobre linguagem, linguagem não verbal, linguagem verbal. É assim, gente, como a gente sabe que o governador ele fez um decreto falando que o ensino remoto ele está sendo avaliado, ele vai ser uma forma de avaliar todos os alunos, até aqueles que não têm internet, que não podem. Eu aconselho a vocês falarem com os amigos de vocês para eles assistirem as aulas, sabe? Porque muita gente não assiste, não porque não tem internet, mas porque não quer. Claro, existem os casos de pessoas que não têm internet. Isso aí é a maioria esmagadora. Mas tem gente na escola que tem internet que pode assistir. Então, conversem com eles, assim, se vocês puderem. Outra coisa, o ano letivo, eu não sei exatamente quando vai acabar. Não sei. Mas outra coisa, os alunos que não têm internet, que não tem como, a escola já está distribuindo pela parte da manhã, de 8 a 1 hora da tarde, eu não tenho certeza ainda qual é o horário, mas ela está distribuindo os cadernos das disciplinas, de todas as disciplinas, para os alunos que não têm internet. Ou que têm internet, vocês podem pegar também, apesar de tudo que eu passar aqui para vocês, tá lá no caderno. Mas por que vocês precisam fazer? Porque tem de outras matérias, não tem só de língua portuguesa, tem de outras matérias. Então, vocês precisam pegar esses cadernos na escola, porque a escola vai avaliar vocês por esses cadernos, porque tem todas as matérias lá. De língua portuguesa, pode aparecer que não seja o meu nome. Tá, professora Nelma. Façam, gente, façam tudo. Porque houve um problema na impressão, na hora de digitar. Existem vários professores de língua portuguesa na escola. Se está lá no material de vocês com o nome de outro professor, resolva de qualquer jeito. Não importa, não importa. Só resolvam porque existem problemas de digitação. E aqueles exercícios são para vocês, são da turma de vocês. Apesar de parecer que não seja, mas são. Então, fique bem claro isso. Então tá, vamos começar. Bem, eu vou começar com o gênero reportagem. Vamos lá para gênero reportagem. Aqui a gente viu, né, a reportagem sobre maneiras de se prevenir do coronavírus. Isso aqui você já tem, todas essas apostilas. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus. Agora sim, agora sim. Peraí. Tá. Vamos lá para baixo, para baixo, para baixo. Tá. Aqui. A reportagem, olha aqui. Qual foi a primeira questão que eu fiz para vocês lá daquela tabela? Qual é a primeira coisa que vocês têm que preencher? O objetivo geral da notícia e o objetivo geral da reportagem. Vocês se lembram disso? Pois é. Então tá, aqui olha como começa o texto. A reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades, produtos de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos. Ou seja, ela pode ser aprofundada ou não. O gênero textual reportagem, ele não se limita a um fato novo, pontual, como faz a notícia. Olha aqui que eu já estou falando das diferenças. A notícia, geralmente, ela quer saber sobre uma coisa que está acontecendo agora. A reportagem, não necessariamente. A reportagem aprofunda por meio de investigação que conta com apuração de dados, pesquisa de documentos e resulta
em um texto com relatos, exposições, depoimentos, gráficos, fotografias. Certo? Aqui a gente já tem como construir, né, qual é o objetivo principal da reportagem. Então, vamos lá. O objetivo da reportagem é esse aqui, ó. É objetivo ou função, tá? Um texto cuja a função é a transmissão de informações, ideias e produtos de relevância pública mais ou menos aprofundado sobre mais diversos tópicos, tá? Então, essa é a resposta. Não precisa ser exatamente como a gente fez. Vocês se lembram que eu pedi, olha, escrevam com as palavras de vocês. Eu só estou escrevendo aqui porque a gente precisa ter um controle aqui. Se for escrever tudo com vocês, vão ficar aqui até 3 horas da tarde. Bem, o objetivo principal é a transmissão, certo? Tá aqui, ó. Entenderam? Aqui é a primeira coluna, quer dizer, a primeira linha que a gente está fazendo, tá, gente? Hoje vai ser um papo bem rápido, bem pontual, revisando, para a gente passar para outra coisa. Certo? Agora vamos para a notícia. Qual é o objetivo principal da notícia? Vamos lá para o texto. É isso que vocês tinham que fazer na hora, e ficar olhando os mesmos textos. Aqui, a notícia... A notícia, ela é um texto também do universo que engloba a reportagem. É um gênero jornalístico. Vocês pensem no gênero jornalístico, no universo do jornal, e pensem na notícia e na reportagem como textos que aparecem dentro desse mundo. Certo? Então, qual é o objetivo geral aqui da notícia? É informar sobre um tema atual ou um acontecimento real. Está aqui, bem simples, bem direto. O objetivo geral da notícia é informar. Certo? Aqui eu me pergunto, se o objetivo geral da notícia é informar e o objetivo geral da reportagem é informar, então qual é a diferença? A diferença entre os dois, ela está justamente nessa questão do acontecimento real ou atual, que a notícia ela se foca nisso. O foco da notícia é esse. Já o da reportagem, ela tem esse grau de subjetividade que eu já conversei com vocês, que é a questão do quanto de eu tem do repórter naquele texto. E também tem isso aqui, gente. Tem a questão de que a reportagem, às vezes, ela não está... ela não é sobre uma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, uma reportagem que geralmente aparece naquele... Eu não sei mais se existe esse programa, que passava sexta-feira à noite na Globo, que era Globo Repórter. Globo Repórter. O Globo Repórter, ele não focava nos acontecimentos atuais da sociedade. Ele focava sobre assuntos, sobre temas, sobre viagens, sobre locais. Então, vocês percebem que a notícia e a reportagem têm essa diferença. A notícia, ela quer informar sobre aquele determinado acontecimento pontual naquele determinado momento, enquanto a reportagem, ela não se limita a um espaço de tempo. Ela pode fazer foco sobre coisas que aconteceram no século passado ou reportagem sobre o que aconteceu ontem. Não importa. Já a notícia, não. A notícia se preocupa com o que está acontecendo agora. Vamos para as características. Vamos para o texto da notícia agora. Bem, características da notícia. É um texto informativo, né? São feitos em textos breves, pois a notícia trabalha com os acontecimentos gerais. Os furos de reportagem, quando vocês ouvirem por aí esse tipo de expressão, furos de reportagem, é o que está acontecendo. As novidades, e dessa forma seu objetivo é informar de maneira mais rápida e curta. A linguagem, aqui já é outra pergunta, mas vamos lá, vamos continuar. Então tá.
essas aqui são as características, né? É uma linguagem mais da norma padrão da língua portuguesa, clara e subjetiva e objetiva. O grau de observação da subjetividade ele é bem menor do que numa reportagem. Isso aí é mais uma diferença entre as duas. Os textos com títulos curtos e breves, discurso indireto. Semana que vem a gente vai começar a estudar a questão da linguagem, tá? A gente vai saber o que é um discurso indireto, um discurso direto. Então, lá para frente a gente vai entender. Mas o discurso indireto é, por exemplo, eu falo sobre uma coisa que me aconteceu e eu falo da fala de uma pessoa. Então, o discurso da pessoa ele não está direto naquele texto, ele está indireto, porque eu estou transmitindo o que ela falou. Pode ser de uma maneira, na maneira indireto livre, né, que é diretamente como ela escreveu. Pode, mas eu posso escrever com outras palavras exatamente o que ela falou. Então, é um discurso indireto, porque eu falo por alguém, não exatamente como a pessoa falou. Mas vocês vão entender mais nas próximas aulas, que até o final do ano vai ser a linguagem direta, a linguagem não direta, língua, fala, a gente vai entender qual é a diferença de discurso, língua, fala, enfim. Discurso indireto, as notícias retratam os fatos cotidianos que têm a ver com os acontecimentos mais falados na sociedade. Por exemplo, agora o que está acontecendo nos nossos jornais? É a eleição dos Estados Unidos, que está sendo a coisa mais noticiada para a gente, né? Então, a gente percebe que até mudou um pouco do foco do coronavírus e tal para as eleições dos Estados Unidos. Vamos lá. Então, isso aqui é a resposta daquele quadrado lá, né? Vamos só copiar aqui. Agora vamos para a reportagem. Certo? Ai, meu Deus, que é isso? Tá. Tá. A reportagem, ela tem todos aqueles elementos, né? Tá aqui. O que diz, como diz as características dela, né? Gente, tem alguém querendo entrar aqui no chat? Ah, tá. Meu computador tá com problema, eu não sei o que está acontecendo. Bem, aqui, aquele quadro, como é que a gente vai preencher ele? A linguagem, a reportagem usa de uma linguagem verbal e não verbal. Isso aqui também tem. E o que ela tem? Ela tem o parágrafo inicial, o lead. E ela tem... O que eu posso falar para vocês? Ela tem as mesmas... Elas têm algumas características parecidas com a da notícia. Entretanto, ela tem um grau de subjetividade muito maior. Certo? Então, tá aqui. As etapas do jornal, elas são essas características da reportagem, quer dizer. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Cadê? Bem. Essa aqui eu vou reescrever junto com vocês. O que as características da reportagem? Aqui, vamos lá. A pauta. O que é a pauta? A pauta é o tema, o que ela vai retratar. É um resumo geral do que vai ser estudado, certo? Presença de pauta. Apuração. O que é apuração? É a checagem para ver se aquilo é verdade ou não. A notícia, ela tem a questão da apuração? Ela tem, com certeza. Mas, geralmente, o que acontece é que quando as pessoas, os jornais, né, eles brigam muito entre eles querem ser o mais rápido. Então, às vezes, não tem esse tempo hábil para fazer uma apuração mais aprofundada do que está acontecendo. Então, aqui a apuração na reportagem é muito mais aprofundada. A redação, que é a escrita do texto, e a edição. Às vezes, a gente tem reportagens que tem 40 horas. Então, ela não é uma reportagem que ela geralmente seja palatável, né? Seja
compatível para o formato da televisão. Então, o que tem? A edição ela vai cortar essa reportagem até ela ficar sucinta e de forma palatável para o espectador também. Conforme a indicação da pauta, né, o tema, o repórter inicia a investigação dos fatos ou assuntos, chamada no meio jornalístico de apuração. A partir dos dados e depoimentos recolhidos, ele desenvolve uma redação que apresenta a visão que tem do tema abordado. Depois dessa etapa, a reportagem ainda é editada para atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo o padrão do veículo de comunicação. O que a gente pode dizer aqui? A reportagem ela tem o quê? É um texto dissertativo. Lembra que eu falei para vocês que às vezes ele quer, como eu posso dizer, ele quer te argumentar para tu comprares o posicionamento dele? Argumentativo. Ele tem um caráter informativo? Também tem, é um texto informativo. Certo? Vamos para outro. São textos mais elaborados, não são textos breves como na notícia. Textos aprofundados, mais elaborados, maiores. A linguagem é a mesma, né? A norma padrão. Grau de subjetividade maior. Isso aqui eu já expliquei bastante para vocês. Tem títulos. Apresenta o discurso direto e o indireto. Por quê? Aqui, quando a gente fala, né, da questão da reportagem dela ser um tipo de texto que vai atrás de fatos e opiniões de vários especialistas, quando, por exemplo, um repórter vai entrevistar um médico para falar sobre alguma doença, quando ele faz isso, ele grava exatamente como o cara falou, como o médico falou. Ele grava exatamente da forma que ele falou. Quando ele faz isso, ele traz para o texto dele a fala direta desse médico, desse pesquisador, desse cientista. Então é importante para vocês se lembrarem que o discurso direto é esse, sabe? Apesar de o médico, não foi o médico que escreveu a reportagem, mas a fala dele está ali diretamente, exatamente como ele falou. Então, aqui, diferente da notícia, a reportagem apresenta o discurso direto e o indireto também. Cadê? Vamos para a próxima. E tem a questão da pesquisa, né? Pesquisa. Que é a questão da apuração, né? Então, vamos lá. Os elementos da notícia e da reportagem. Vamos começar pela notícia. Elementos da notícia. Vamos lá. Os títulos, que são 2, né? Geralmente são 2. O título principal ou a manchete, o que resume o que será tratado. O título auxiliar aprofunda um pouco mais o que a notícia vai tratar. Textos em terceira pessoa, que textos em terceira pessoa, eles indicam um grau de subjetividade menor. É aquele que tu não te inclui no discurso. Por exemplo, foram achados fósseis em Nova Iguaçu. Vocês sabem quem foi que achou? Não aparece a pessoa que fez. Por exemplo, diferente de eu falar, eu fiz uma pesquisa e descobri que foram achados, entendeu? Eu estou aparecendo no texto. Está aqui a Natália, a primeira pessoa do singular, eu. Quando aparece a terceira pessoa, tanto do nós, vocês não têm uma pessoa ali concreta atrás. Na verdade, existe, né? Existe essa pessoa, sempre vai existir. Só que não é tão clara.
essa pessoa não é tão clara. Tá. Oi, Lucas, tu quer falar alguma coisa? Tá pedindo para levantar a mão? Tá. O lead, que eu já falei para vocês, que é aquele mini resumo, o primeiro parágrafo que vai dizer onde foi, o que aconteceu, como aconteceu. E a notícia, que é o fato em si, né? Que é o texto do acontecimento. Então, vamos lá. Vamos só copiar aqui. Eu estou fazendo copiando, não é para vocês fazerem isso no texto de vocês, era para vocês criarem um texto, fazer bonitinho. Entretanto, né? Enfim. Mas estou gostando bastante da participação da 801, que é a única turma que está assistindo, porque as outras turmas não estão assistindo as aulas. Mas, enfim, bora lá. E vamos para os elementos da reportagem. Cadê? A reportagem, ela geralmente tem os mesmos elementos, né? Ó, o título, o lead e os meios de divulgação também são parecidos, mas os meios de divulgação, eles são mais... Eles são outra questão, né? Tem outra questão aqui, os meios de divulgação. Então, tá aqui. O título, né? Parecido com a reportagem, com a notícia da reportagem, cadê? Tá. O lead também tem um lead. E também tem o texto em si, né? O texto da reportagem. Que ele tem o quê? Um texto com várias pessoas, com várias fontes, várias informações. Então, basicamente, esses são os elementos da notícia e da reportagem, que são bastante parecidos. A reportagem também tem esses outros títulos. Tem o título, a manchete, o título auxiliar, mas a diferença é o seguinte, é que geralmente, como a notícia ela tem esse apelo do imediatismo, né, muito grande, então a manchete ela é um elemento principal da notícia. Porque ela que vai chamar a atenção do leitor. O leitor não vai primeiro ler o texto para depois ler o título. Não, a primeira coisa que vai para o leitor é o título. Então, isso é a característica mais importante da notícia. Diferente da reportagem. O que é mais importante na reportagem é o texto final, é o texto que está ali. A manchete, ela chama aquele público que vai falar, eu vou falar sobre tal assunto. Aí a pessoa vai lá e vai ver, mas ela percebe que às vezes o título não tem tanta ligação quanto o texto, porque às vezes a reportagem ela se aprofunda tanto que vai para outros caminhos que o título está diferente. Então tem essa diferença aqui da reportagem para a notícia. O título geralmente é mais importante para a notícia, desse caráter de urgência. Certo? As linguagens utilizadas. As linguagens utilizadas elas são as mesmas, tá? A notícia, elas têm essa liberdade, né? De ser tanto utilizadas no meio verbal, na linguagem verbal, na linguagem não verbal. Elas podem ser... usar fotos, vocês se lembram da fotoreportagem que eu passei para vocês, né? Que vocês fizeram uma reportagem através de fotos. Vocês mostraram a escola para mim através de fotos. Então, essa liberdade, ela está tanto na reportagem quanto na notícia. As duas têm esses linguagens parecidas, idênticas, certo? Essa aqui é a semelhança entre elas, tá? E os meios de comunicação? Os meios de comunicação também são os mesmos. Eles podem ser jornais impressos, jornais digitais. Cadê? Peraí. Meios. Tá aqui. Jornais, revistas, internet, rádios, entre outros, sério. Então, aqui vocês percebem que a notícia e a reportagem, apesar de serem gêneros independentes, de estarem em universos diferentes, elas sim têm coisas em comum. O que a gente percebe que elas têm em comum? Elas têm em comum a questão da linguagem, a questão dos meios de comunicação, os veículos, né?
meios, barra, ai, cadê o barra? Veículos de comunicação, certo? O que mais elas têm de comum? Eu acho que acredito que seja a questão do título e do texto, de ter um texto, né? Depois da questão da notícia, né? A notícia tem um texto, a reportagem também tem um texto, tem fotos, enfim. Então, o que a gente tem aqui? A gente já tem um quadro, que esse quadro é a revisão de todo o texto, de tudo que a gente fez é isso aqui, tá? Isso aqui vai estar no cadernão 2 de vocês. Isso aqui, tá? Eu vou dar uma alterada, vou mudar algumas coisinhas, mas isso aqui vai estar no segundo caderno de vocês, gente, que vocês vão pegar na escola. Eu não sei a data exata, porque ainda não foram entregues todos os cadernos, o primeiro caderno, né? Então, é importante vocês fazerem esses cadernos, gente. Por favor, não se esqueçam de pegar esses compêndios, essas apostilas que estão lá a serviço de vocês. As aulas daqui são importantes. Eu estou vendo a frequência, eu estou contando os pontos, quem está fazendo. Assim, como eu falei, eu sempre falava isso para vocês em sala. Vocês não precisam acertar tudo. Eu só quero que vocês façam, que vocês usem as palavras de vocês, que vocês estudem. Só de vocês fazerem isso, para mim, já vale 10 pontos, entendeu? Vocês, para mim, já estão passados de ano. Vocês já têm capacidade para passar de um ano. Eu sei que esse ano foi um ano muito difícil, vocês não viram várias matérias, mas eu estou falando de acordo com a disciplina de língua portuguesa, certo? E aqui no final do texto, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá? Eu vou copiar uma coisa que é a questão das diferenças de uma para outra, que eu botei na apostila das diferenças, né? A diferença entre a reportagem e a notícia. Cadê? A diferença entre a reportagem e a notícia. A notícia possui como característica principal a impessoalidade, que é aquele grau de subjetividade que ela quase não tem. A reportagem é mais argumentativa, apesar de ter esse caráter de informação, mas ela tem a argumentar um ponto de vista. E a urgência e a rapidez, elas estão mais veiculadas à notícia, certo? A notícia quer ser rápida, quer ser urgente, quer que entre na sua casa agora. Essa corrida por quem vai dar a notícia primeiro, certo? E, gente, como eu falei, hoje ia ser uma coisa mais simples, mais rápida. A gente tem aqui 30 minutos já de aula. Não sei que começou um... Peraí, rapidão. Interromper Tá. Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero conversar com vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou se cale para sempre. Ou se cale para sempre. Ninguém quer falar nada? Nada, nada, nada. Aproveita que vocês vão poder falar. Giovanni, Lucas, Clara, João Vitor. Nada, nada, nada. Então, vou encerrar a aula de hoje. A aula foi essa. Bem rapidinho, para a gente terminar esse assunto, finalmente, né? E agora, semana que vem, vai ser de novo a aula, tá? Vamos continuar nossa aula às 10 horas da manhã. Eu vou passar mais uma apostila para vocês, mas não mais disso, de reportagem, de notícia. Outro assunto. Mas eu vou passar essa que eu fiz agora, tá? Essa que eu fiz agora, que é o resumo de tudo, eu vou passar para vocês. Vou salvar e passar para vocês. Tá? Então, gente, é isso, tá? Um bom dia a todos. Depois eu vou postar essa aula no YouTube para os alunos que não viram. E é isso, gente. Um bom dia a todos, bom final de semana.
Não se esqueçam de pegar as atividades na escola. Quem já pegou e já resolveu, pode já lá devolver, tá? E é isso, gente. Um abraço a todos, um bom final de semana e tudo de bom pra gente, tá? Até sexta-feira que vem, às 10 horas. Um beijo.